Olá, amados, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e Pai. Vamos dar continuidade à nossa série de estudos Guia Fácil para Entender o Apocalipse. E hoje vamos entrar no livro de Apocalipse, né? Já vimos sobre os acontecimentos dos últimos dias, já fizemos uma síntese, já vimos também sobre profetas, profecias, como entender a Bíblia. E hoje vamos entrar especificamente no livro de Apocalipse, tá? Antes vamos fazer uma síntese para que você entenda o valor de estudar Apocalipse. Né? Por que a gente deve estudar Apocalipse? Capítulo 1, versículo 1 diz: Revelação de Jesus o Messias, Deus deixou claro aos seus servos o que está para acontecer. Ele a entregou por meio do anjo ao seu servo João. A humanidade, amados, está vivendo tempos perigosos. A gente sabe disso. O bombardeio de más notícias tem deixado muitas pessoas temerosas e também curiosas, né, com relação ao futuro. A gente está enxergando cada vez mais as profecias se cumprindo do que em qualquer outra época da história da humanidade. E é importante a gente entender que Apocalipse é a mensagem de Deus para todas as pessoas que estão preocupadas com o futuro. O livro de Apocalipse revela que o mundo vai melhorar, mas somente depois que passar por uma série de terríveis juízos. Apocalipse revela que é Deus quem está de fato no controle de todas as coisas e nos estimula a fé e a perseverança, também nos alertando para que a gente não cometa determinados erros, assim como nos revela como a gente obter a vida eterna. Qualquer pessoa pode perguntar, né? Por que estudar Apocalipse? E vamos dar 8 boas razões para você entender por que estudar Apocalipse. Primeiro, Apocalipse é a palavra de Deus, então precisa ser lido, né? Segundo, Jesus disse que a gente deveria procurar sinais das coisas que estão por vir. Apocalipse trata desses sinais das coisas futuras. Terceiro, Apocalipse fala de Jesus, né? Quarto, Apocalipse revela o plano de Deus para o futuro. Quinto, uma bênção especial é prometida a todos os que leem Apocalipse. Sexto, Apocalipse vai mudar a minha vida e a sua vida. Sétimo, Apocalipse vai fazer com que você se interesse por aqueles que rejeitam a Deus e a seu Filho Jesus. E oitava razão, né? Se a profecia está se cumprindo, as pessoas deveriam estar interessadas em saber os detalhes do porquê essas profecias acontecem, né? Se cumprem. Então, como estudar Apocalipse? Que você tenha em mente que, a partir dos estudos de Apocalipse, você vai entender que há 3 divisões no livro. Primeira parte, Apocalipse 1 a 3, né, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, compreende a era da igreja, que é essa era que a gente está vivendo, e ela está quase no fim. A segunda parte, que compreende o período do arrebatamento, né, até a segunda vinda de Jesus, corresponde aos capítulos 4 ao capítulo 19. Vai ser um período terrível para se viver. E muitos sinais proféticos indicam que esse período está se aproximando. Por isso a gente precisa saber o que espera, né? E o que fazer para evitar surpresas. E a terceira parte vai compreender o milênio e o pós-milênio, capítulos 20 a 22, que aí encerra o livro. E alguns dos versículos mais preciosos da palavra de Deus são encontrados nos capítulos 20, 21 e 22, os quais estão repletos de inspiração e de esperança para o futuro. Tenha também em mente, você que vai acompanhar esses estudos e que vai pesquisar na sua Bíblia, meditar, adentrar no livro de Apocalipse, né? Existem 4 maneiras de interpretar e de explicar Apocalipse. Primeira, a gente precisa entender Apocalipse como uma mensagem para cada um de nós. Segundo, precisamos entender Apocalipse como uma mensagem para toda a igreja. Terceiro, a gente precisa entender Apocalipse como uma mensagem para 7 igrejas específicas. E quarto, como uma mensagem de profecia, né? Quem escreveu Apocalipse? João, né, um dos 12 apóstolos de Jesus, escreveu o livro de Apocalipse sobre a orientação, sobre a direção, né, do seu verdadeiro autor, que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E é importante ressaltar que a palavra Trindade, a gente não vai encontrar essa palavra na Bíblia, mas a gente vai encontrar as ligações que nos permitem enxergar a Trindade operando em todas as gerações. E a Trindade, né, usar exatamente essa palavra para explicar como Deus se revela em 3 pessoas diferentes: o Pai, seu Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo.
E essas três expressões diferentes de Deus, assim como pensamento, palavras faladas, palavras escritas, são três expressões diferentes de cada pessoa que estão interrelacionadas, né, com busca de construir uma relação plena para conosco, o seu povo. Então, como é que a gente chega ao livro de Apocalipse que a gente tem hoje? Apocalipse ele foi originalmente escrito em grego no ano 96 depois de Cristo, né, por volta do ano 250, toda a Bíblia foi traduzida para o latim, né, aquele latim antigo. Mas a primeira tradução oficialmente reconhecida é a Vulgata, chama Vulgata, ou seja, Vulgar, né, que apareceu em 382. E Apocalipse é o último livro do Novo Testamento, isso todo mundo sabe, está dividido em 404 versículos, dos quais pelo menos 265 deles contêm citações extraídas do Antigo e muitas outras do Novo Testamento. E isso não significa que é preciso ser especialista na Bíblia para entender Apocalipse, mas sim que João tinha uma excelente compreensão de todos os outros livros da Bíblia. Portanto, é bom que a gente também tenha certo conhecimento desses livros. Apocalipse é repleto de símbolos, símbolos e mais símbolos. Apocalipse está repleto de simbologias. E aí João, ele estava na prisão em Patmos, né, na ilha de Patmos, quando ele escreveu esse livro, e alguns estudiosos acreditam que ele tenha usado símbolos simplesmente para levar esse livro de maneira mais fácil, secretamente, para o mundo exterior. E ao que parece, né, esses estudiosos acreditam que ele teve de convencer as autoridades da prisão que aqueles escritos eram escritos de um louco por conta da quantidade de símbolos. E outros acreditam que Deus, na verdade, é que fez João usar símbolos para que estudássemos toda a Bíblia a fim de entender os seus significados. Então, seja qual for a razão, os símbolos eles fazem algumas pessoas acreditarem que é preciso ter doutorado para entender a Bíblia. Mas não é isso não. Ninguém pode negar o valor de uma boa formação acadêmica, mas as pessoas de todos os níveis de instrução, né, têm a facilidade de ler o livro. Até quem não é teólogo, professor, pastor. Se são apenas pessoas comuns, né, que o amam e aprendem muito com ele, né, a respeito de coisas sobre Deus, sobre Jesus, sobre a igreja, sobre o futuro, é só depender do Espírito. Então, se essas pessoas podem fazer isso, por que você não pode? A resposta é, todos podem, se assim quiserem. Se você quiser, você pode ler e vai entender à luz do Espírito. Existem também muitos pontos de vista diferentes em relação ao Apocalipse. É óbvio que com tantos símbolos só poderia haver diversas interpretações. E na medida do possível, a gente vai buscar ser imparcial e explicar cada ponto de vista, né, aqui proposto. E uma das maiores áreas de divergência envolve o momento em que a igreja irá para o céu, ou seja, o arrebatamento. Mas eu especificamente antecipo a nossa visão, é a visão pré-tribulacionista, ou seja, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. E muitos são tentados a datar os eventos de Apocalipse. Então, o conselho que eu dou para você é que você não faça isso, porque muitos já tentaram e fracassaram. Né? Creia no que a Bíblia diz. Mateus 24, 36. Quem sabe o dia e a hora? A verdade é que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho. E uma última informação é que Deus, que nos deu a Bíblia, ele está presente sempre que a gente está lendo na pessoa do Espírito Santo. Por isso, é útil ler a Bíblia em oração. As pessoas que abrem o coração para Deus, né, e pedem que ele fale com elas, dizem que ele realmente fala. Eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvida disso. Então, abra o seu coração e peça a Deus para falar com você durante esses estudos. E assim você vai se surpreender com a riqueza que você vai receber e vai desejar estudar você mesmo o livro. Né? Então vamos, a primeira parte, como dissemos, capítulos 1 a 3, é a era da igreja. Apocalipse capítulo 1, a gente tem Cristo e a igreja. Quais são os destaques desse capítulo? Primeiro, versículo 3 nos convoca a ler, ouvir e guardar. Né? Versículo 5 mostra que Jesus é o soberano de todos os reis da terra. Versículo 8 mostra Jesus como o alfa e o ômega. Versículo 12, os 7 candelabros. Versículo 18, que Jesus detém as chaves, né, da morte e do inferno. E que ele também é nosso sumo sacerdote. Então, em primeiro plano,
a gente precisa entender o que é uma revelação. A palavra revelação é originada da palavra grega apocalipsis, né? Que significa o quê? Descobrir, revelar, manifestar. Portanto, é a descoberta de algo escondido. Apocalipse é isso. Revelação, né, é a manifestação de Jesus Cristo. E ela pode ser vista de duas maneiras. Duas maneiras. Como a revelação da pessoa de Jesus Cristo ou como a revelação do que ele pretende fazer, começando com a era da igreja até chegar ao fim dos tempos. E a era da igreja é esse período de tempo em que ela está na terra, né? A igreja é composta de seguidores de Jesus, que somos nós, em oposição a uma igreja que é um edifício onde as pessoas se reúnem para adorar. Há uma diferença. A era da igreja, ela começou 50 dias depois que Jesus ressuscitou dos mortos, né? No dia sagrado judaico chamado Pentecostes, a festa das semanas, em Êxodo 34, 22 a 23, nós temos a inquirição, a instrução, né, da parte de Deus sobre essa festividade, e em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 47, você vai ver a instituição da igreja. E esse período da era da igreja vai acabar quando a igreja for arrebatada. A igreja vai ser levada aos céus na volta de Cristo, como diz 1 Coríntios 15, 52, né, diz assim: em um momento, em um piscar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Que lindo, né? E João, um dos 12 apóstolos de Cristo, ele foi escolhido por Jesus para escrever Apocalipse, né? Uma vez que ele conhecia Jesus pessoalmente, né? Ele foi chamado de apóstolo. Você vai entender sobre isso lendo Atos capítulo 1, versículos de 21 a 26. O que é um apóstolo? É alguém que foi comissionado por Deus para representar Cristo. João, ele nunca se vangloriou desse título de apóstolo, mas simplesmente se designava um servo de Deus, né? Então vamos para o primeiro versículo. O primeiro versículo nos conclama a gente não pular na frente. Como assim? Apocalipse 1 diz: a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. E ele a declarou enviando-a por meio do seu anjo a seu servo João. A maioria dos leitores de Apocalipse tem a tendência de ler logo os temas mais polêmicos, como a marca da besta, as duas testemunhas que aparecem mais tarde, o falso profeta, né? E acabam ignorando partes da Bíblia que contêm muitas verdades valiosas. Todos os versículos da Bíblia são importantes, e a gente precisa entender o que cada um deles significa. Deus deu a mensagem de Apocalipse para seu filho, o versículo 1 mostra, né, Jesus. Queria que Jesus transmitisse aos seus servos, por isso Jesus a entregou a um anjo. O que é um anjo? É um ser celestial que serve a Deus. O anjo então a entregou a João, que por sua vez a entregou à igreja. Então o propósito de Deus era fazer com que a igreja soubesse o que aconteceria no futuro. E o texto deixa claro que esses eventos acontecerão em breve. E em breve significa que começarão em um futuro próximo. Vale ressaltar que o em breve, na visão de Deus, né, é muito diferente da nossa visão. Versículo 2. Quem escreveu o Apocalipse? Já vimos isso, mas vale a pena. João, que deu o testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Cristo e de todas as coisas que ele viu. Então João escreveu o livro, coube a ele registrar tudo o que viu, e o que ele viu foi a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, né? O que Jesus disse a João. As coisas escritas nesse livro são palavra de Deus, e elas vêm de Deus por meio do seu Filho Jesus. O livro de Apocalipse foi chamado de livro dos sete igrejas, 7 espíritos, juízos dos 7 selos, juízos das 7 trombetas, juízos com 7 taças, 7 trovões, 7 bênçãos, 7 declarações de Jesus com a expressão eu sou. E as pessoas muitas vezes querem saber por que tanto 7, né? São 54 no total. E muitos estudiosos os chamam de evidências da inspiração e da instrução divina. Então vimos hoje o capítulo 1, versículo 1 e 2. Próxima semana daremos continuidade aos demais versículos, que o Senhor aplique essa palavra ao meu e ao seu coração e continue dispensando em nós a sua infinita graça, o seu infinito amor, a sua infinita misericórdia, e que o Espírito Santo continue dando a mim e a você discernimento para entender a vontade do Senhor. Fiquem com Deus.